Tudo bem, pessoal? Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da aula, né? Nós estamos estudando mecânica, estávamos estudando a cinemática. Ao contrário da cinemática, a dinâmica é a parte da física que estuda as causas do movimento. A cinemática era a parte da física que estudava matematicamente os movimentos. Então a dinâmica estuda as causas do movimento, ok? Essa parte inicial é uma parte teórica, tá? Então vou enviar um videozinho para vocês assistirem este vídeo, tá? A respeito de forças. E vocês podem andar pesquisando sobre alguns conceitos que eu posso falar para vocês. É uma parte bem interessante. As causas do estudo, as causas do movimento. Bom, vamos lá. Aqui fica uma parte meio confusa. O aluno, na maioria dos livros, né, dos autores, começa explicando a dinâmica, né, a dinâmica, a parte das causas do movimento, e o segundo conceito, ele entra em força. Então, o aluno faz uma relação direta entre movimento e força. Parece que a força é uma das causas do movimento. Então, a primeira pergunta, será que é necessário força para que haja o movimento? Um corpo em movimento está sempre sob a ação de uma força? Uma força causadora desse movimento? Então, vamos pensar num exemplo. O lançamento de um projétil. Imagine uma arma, dispara e lança um projétil. Esse projétil, quando foi lançado, houve uma explosão e ali nesse momento ocorreu uma reação de uma série de forças, né? Mas e no meio do movimento? Depois que ele foi lançado, que ele está no meio do movimento, imagine, pegue o objeto, tire uma foto e pare ali. Analisem. Ali tem a força peso atuando, mas ele está indo para frente, né? A força peso, ela puxa ele para baixo. E quem é que está impulsionando ele para frente? Neste momento, ele já saiu do contato da arma, né, que o lançou, então não tem mais ação de uma força empurrando ele para frente. E ele continua indo para frente. Ele está em movimento. Então, se não existe mais força, não preciso, nem sempre preciso de força para que haja movimento. Como é que eu identifico que aquele objeto está em movimento? Ora, o cara olha, ele está se deslocando, ele tem velocidade. Então, vejam que para um objeto estar em movimento, ele tem que estar se deslocando, ele tem que ter uma velocidade, não necessariamente uma força. A força é necessária para se alterar esse estado de movimento. Se tu quiser parar ele, tem que botar o objeto e vai sofrer um impacto, ele vai parar, vai bater, vai cair, vai penetrar. Tá? Então, força serve para modificar o estado de movimento de um corpo. Mas não é necessário que exista força para que exista o movimento, tá? Então, cuidado. Desculpa. Então, força é o primeiro conceito que nós vamos estudar, tá? Força é o primeiro conceito que nós vamos estudar. É a grandeza física responsável por alterar o estado de movimento ou deformar um corpo. Essa última parte nem todos os autores colocam no conceito de força. Ela está bem relacionada com o conceito de pressão, certo? Mas pressão e força, em alguns momentos, elas se confundem, tá? Não se confundem, não, mas elas estão juntas. Se não tiver força, não vai ter pressão. Então, a força ela altera o estado de movimento de um corpo, que é o nosso foco aqui, tá? A força alterando o estado de movimento de um corpo aqui nessa parte do estudo, né, que nós vamos estudar. Mas ela também está presente ali na deformação dos corpos, tá ok? A unidade de força no sistema internacional é o Newton, tá? Isaac Newton foi quem estudou as forças, né? A dinâmica, basicamente. O símbolo do Newton é o N maiúsculo. Mas também a gente pode estudar o KGF, que é o equivalente massa, ó. Então, normalmente, as apostilas, os livros, trazem que um KGF é 9,8 newtons. Aqui esse não é exatamente um sinal de igual, deveria ser um sinal de aproximado, tá? Aproximadamente 9,8 newtons. Mas isso depende muito, depende da aceleração da gravidade local. Nós vamos arredondar, tá? Um KGF é aproximadamente 10 newtons. Por quê? Porque nos exercícios de cinemática nós usamos
o G, a aceleração da gravidade, igual a 10. Tá? Nos exercícios. Então, a gente vai usar 1 Newton igual a, 1 kgf igual a 10 newtons, tá ok? Mas é aproximadamente, certo? Tipos de força. Então, as forças normalmente são classificadas em 2 tipos. Forças de ação à distância, tá? Forças de ação à distância, ok? E as forças de contato, que são as forças também conhecidas como forças mecânicas. No grupo das forças à distância, costumamos incluir, ou a gente costuma falar mais para vocês, a força peso, que é uma força gravitacional, derivada do campo gravitacional, força magnética e força de atração e repulsão entre cargas, tá? Que entre cargas elétricas. E outras, as forças nucleares, forte, fraca, tá? Então, as forças são à distância. No grupo de forças de contato, as forças mecânicas, a gente pode usar os exemplos como puxar algo, pega e puxa. Tração também é uma corda, né? Uma barra soldada a gente puxa. Forças de atrito, entre outras. Empurrar um objeto, né? Uma força de contato, certo? Então, agora aqui tem é só uma curiosidade, não é só uma curiosidade, isso realmente acontece, mas para vocês fica como curiosidade. Por quê? Porque nós vamos estudar as leis de Newton, elas valem para os corpos não microscópicos, tá? Em alguns casos se aplicam, mas a gente estuda para o nosso macro, os corpos, macroscopicamente as leis de Newton. Então, mas isso aqui é interessante, ó. Apesar da definição proposta, é necessário esclarecer que não existem forças de contato. Mesmo quando tocamos em algo, não há contato entre nossa mão e o objeto. Na escala microscópica, os átomos não se tocam, uma vez que, quando muito próximos, suas eletrosferas são deformadas, repelindo-se mutuamente graças à carga de seus elétrons, que se afastam em razão da interação entre os campos elétricos e magnéticos. Eu vou fazer um exemplinho aqui pra gente, tá? Então olhem aqui, ó. Imaginem o átomo 1, o átomo 2, tá? Em azul aqui eu vou botar o núcleo do átomo. Bom, então aqui nesses pontos aqui externos, esse vermelho é a eletrosfera, tá? Não fiz de bonitinho para vocês. Então aqui a minha mão é um átomo da minha mão e aqui é um átomo da parede. Imagine que eu estou empurrando uma parede. O que se aproxima primeiro são as eletrosferas. E aqui nessa, são várias camadas, tá? A camada mais externa que se aproxima. E aqui eu tenho elétron e elétron. E na eletricidade, lá no terceiro ano, vocês vão estudar que cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Então nós temos um elétron que tem carga negativa da minha mão e um elétron que também tem carga negativa da parede. E quando eles estão aproximando, eles se repelem. Então, microscopicamente, eles não vão se encostar. Quando tu bota a mão na parede, ó, estou encostando na parede, tu vê que a tua mão se deformou. Mas isso tudo é decorrência das eletrosferas, dessas eletrosferas que estão se deformando. Tá? Então, microscopicamente é diferente do que macroscopicamente. Todo mundo vai dizer, professor, tuas mãos estão encostadas, estou fazendo força. Mas não estou rezando ainda, tá? Mas, vejam, microscopicamente, se tu aumentar a área de contato ali, tu vai ter 2 átomos. E os núcleos deles não se tocam, porque primeiro chega a eletrosfera e elas têm cargas iguais, se repelem. Tá? Isso podemos utilizar como... podemos utilizar, então, isso como uma curiosidade, porque nós vamos trabalhar no macroscopicamente, tá? Macroscopicamente. Por que eu não saio daqui?
Só um minutinho, gente. Tá bom. Então nós vamos estudar macroscopicamente. Mas é interessante, é bom que vocês saibam, tá? Então, mas a gente considera forças de contato sim. Então aqui, todas as forças na natureza, isso vem a dar uma certeza, isso que eu estava explicando para vocês, elas têm natureza de algum tipo de campo. Campo elétrico, campo eletromagnético, por exemplo, dois corpos em contatos, na verdade é uma interação eletromagnética, tá? Tais como o campo gravitacional, o campo eletromagnético. Então aqui a gente tem alguns exemplos de força, tá? Ó, tem um caixote sobre uma superfície, ele está sendo empurrado, imagine que eu estou empurrando esse caixote, né? Então ele tende a ir para frente. O caixote não vai para frente livremente, por quê? Porque entre o caixote e a superfície existe um atrito. Aqui, pessoal, ó, eu ampliei, isso aqui é ampliação aqui, ó, peguei um pontinho aqui e ampliei ele para ver, ó, por que surge a força de atrito, tá vendo? Tem irregularidades. As superfícies parecem lisas, mas se tu ampliar, vão surgir essas irregularidades e aqui vai criar o atrito. E também temos a força peso, tá? Então nós temos uma força, a princípio é uma força de contato, essa aqui também é uma força de contato, a gente considera elas forças de contato. E aqui sim a gente tem uma força de ação à distância. Aqui a força-peso é a força com que a Terra está atraindo esse caixote, tá? A força com que a Terra está atraindo esse caixote, ok? Vamos continuar. Podemos pular aqui. Aqui também é mais, né? Continua a explicação daquilo que eu estava falando para vocês, como tração, atrito, empurrões, puxões, torções, forças elásticas e outras, geralmente descritas como forças mecânicas, são na verdade manifestações macroscópicas de interações que são majoritariamente elétricas, tá? Mas o que a gente enxerga então são as forças de contato, a gente não enxerga a parte microscópica, né? Bom, se a gente está estudando força, né, a dinâmica, a gente tem que falar de uma pessoa chamada Isaac Newton. Quem foi Isaac Newton? Qual a importância do Newton para nosso estudo? Bom, antes de Newton e depois de Newton. Assim a gente poderia separar a dinâmica ou a física. Porque antes de Newton nós tínhamos um apanhado, uma série de físicos que faziam seus estudos nos seus laboratórios, divulgavam para a Real Sociedade de Física ou nas academias de física, divulgavam esse material. Mas cada um com o seu, né, com a sua teoria, outros comprovavam, né, verificavam as teorias, ó, tá certo. E o Newton fez o que então? Ele pegou todas essas teorias, todas essas leis e sintetizou elas, tá, num livro. Tá? A gente diz que Newton sintetizou todas as leis da mecânica em 3 leis, né? Na verdade são 4 se a gente considerar. Mas isso foi uma divisão porque Newton escreveu um livro e esse livro é muito complexo, inclusive matematicamente. Para o Newton poder fazer suas demonstrações, ele desenvolveu um cálculo chamado cálculo integral e diferencial, cálculo diferencial integral, para poder, né, fazer as comprovações matemáticas do que ele estava escrevendo. Esse livro era de difícil acesso, o cara tinha que ter não uma formação em física, e sim, além de ser formado em física, ter os seus mestrados e doutorados e ser muito inteligente para poder acompanhar os raciocínios de Newton. Então foram se fazendo leituras e releituras e simplificando-se, né? Então as pessoas, né, que estudaram a obra de Newton conseguiram resumir, né, em 3 leis, a parte da dinâmica em 3 leis, primeira, segunda e terceira, e a parte, né, que cabe à dinâmica dos orbes celestes, fizeram a lei da gravitação universal. Então seriam 4 leis, né, a primeira, segunda e terceira para a dinâmica,
e mais a da gravitação universal. Mas o Newton não escreveu assim, tá? O livro dele então, era um emaranhado de ideias, mas muito bem. Então ele pegou todas as leis e sintetizou-as num livro. Um trabalho magnífico, né? Ah, Newton não criou nada. Não, Newton trabalhou com eletromagnetismo, com óptica. Newton foi uma pessoa muito dedicada aos estudos, tá? É um dos físicos mais falados aqui no primeiro ano do ensino médio, ok? E quais são as leis de Newton? Então, a primeira lei de Newton, lei da inércia. A parte matemática da primeira lei de Newton, a gente não vai estudar agora, tá? Isso aqui é só uma revisão da parte teórica. A parte matemática, tá, da primeira lei de Newton diz assim, ó, se a força resultante que é sobre um corpo for igual a zero, esse corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, com velocidade constante. Eu vou pegar uma calculadora aqui na minha mão, ó, em cima da minha mão, vocês conseguem enxergar, aqui. Tá. Ó, essa calculadora está apoiada na minha mão e está parada, não está? Então, se a gente pensar na frase, né, se a força resultante que atua sobre um corpo é igual a zero, este corpo está em repouso ou em MRU. Eu estou observando essa calculadora em repouso, então eu posso afirmar que a força resultante que atua sobre ela é zero. Outra forma seria pegar ela assim e puxar, tá? Puxando ela, certo? Essa mão puxa para a esquerda e essa mão puxa para a direita, certo? Lembrando que a câmera está invertida, né? Mas então vocês não estão percebendo, mas eu estou puxando. Mesmo eu puxando, então eu sei que tem essa força e essa força aqui, e a calculadora está parada, porque essas duas forças se anulam, ou seja, se ela está parada, a força resultante é igual a zero. Então essas duas forças que eu estou fazendo se anulam. Então essa parte matemática a gente tem que ter noção, e muita. Mas tem outra forma de enunciar a lei da inércia, que diz o seguinte: para alterar o estado de movimento de um corpo, é necessária a ação de uma força externa. Isso significa que forças internas não alteram o movimento de um corpo. Forças no sistema. Eu sou um sistema. Meus braços fazem parte do sistema. Eu vou pegar pelo meu cabelo e vou me puxar para cima. Gente, eu estou puxando realmente, tá, para cima. E vocês percebem que eu não estou levitando, não estou subindo, não está acontecendo nada. Por quê? Meus braços fazem parte do sistema, então essas forças que eu estou fazendo são forças internas. E essas forças internas, deixa eu ajeitar o cabelo, essas forças internas não são capazes de alterar o estado de movimento de um corpo. Então, primeira lei de Newton, né, outra forma de enunciar é que para alterar o estado de movimento de um corpo é necessária a ação de uma força externa. Exemplo, um caminhão andando numa rodovia, o motorista pisa no freio, certo? E as rodas, elas tendem a reduzir a velocidade, aumentando então o atrito com o solo, e então o pneu faz uma força no solo e o solo faz uma força contrária no pneu do caminhão. Essa força que o solo faz no pneu do caminhão que permite com que o caminhão reduza a velocidade ou aumente quando o motorista está acelerando. Tá? Então, a força que o solo faz no pneu do caminhão, o asfalto, né, é uma força externa, essa consegue modificar o estado de movimento de um corpo. Isso é muito importante. Então, não esqueçam disso. Para alterar o estado de movimento de um corpo, é necessária a ação de uma força externa. Isso está aqui no texto, depois vocês vão ler. Tá? O texto eu vou deixar para vocês lerem. Depois nós temos a segunda lei de Newton, tá? A segunda lei de Newton, vamos aqui, ó. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. A segunda lei de Newton é basicamente o estudo dessa relação matemática aqui, ó. Força, melhor, vou tirar daqui, vou escrever aqui, ó. A segunda lei de Newton, então é assim, ó. Força resultante é igual a massa vezes um pontinho, a aceleração resultante.
isso aqui, tá? Então, esta é a segunda lei de Newton. Pessoal, essa aqui é a segunda lei de Newton. Ó. Não deu certo. Essa é a segunda lei de Newton. Ou lei das massas. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Para decorar, talvez lá no ensino fundamental, alguns dos professores sugeriam que vocês pensassem assim, ó. Pensassem assim, nessa forma. F igual a massa vezes a aceleração. Tá? Pensassem dessa forma. Fama. Lembram? O professor não, talvez tenha falado para vocês, né? Então aqui está em vermelho, porque eu estou usando o Word para poder realmente escrever. Mas o correto é dessa forma aqui, pessoal. Tá? A força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. O que é a força resultante? É a soma de todas as forças que atuam no corpo. Essa é a força resultante. Agora, se o cara te der um corpo lá com uma força desenhada e pede para te calcular a aceleração, é porque tu tem que imaginar que aquela força que está representada é a única força que atua no corpo. Se ela é a única força, ela é a força resultante. Tá ok, gente? Bom, daí tem a terceira lei de Newton, tá? Também conhecida como a lei da ação e reação, certo? Lei da ação e reação, terceira lei de Newton, que diz assim, ó, o que temos lá na ação e reação? Que as forças sempre ocorrem aos pares. Na natureza, as forças sempre ocorrem aos pares. Não existe força isolada. Ah, eu empurrei a parede. Vamos pegar o exemplo do caixote aqui, tá? Eu estou empurrando o caixote. Ah, é uma força isolada. Não. Se eu empurro o caixote vai me empurrar. Então, eu aplico uma força no caixote e o caixote aplica uma força na minha mão. Tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, sempre ocorrem aos pares, tá? Um ímã atraindo um preguinho. Pense nesse exemplo. O ímã atrai o prego, mas o prego atrai o ímã. Se vocês imaginarem dois corpos de tamanhos diferentes, tá? Um corpo bem grande e um corpo pequeno. O grande é o ímã e o pequeno é o preguinho. Se tu solta o preguinho, ele gruda no ímã, tá? Soltou os dois, o preguinho vai em direção ao ímã. Agora, se pensar o contrário, tu tem um ímã pequenininho e um bloco de ferro grande. Tu solta os dois, o bloco de ferro grande não vai ir para o ímã. É o ímã que vai em direção ao bloco de ferro. Por que isso? Porque o ímã atrai o ferro e o ferro atrai o ímã. No nosso caso, o ímã atrai o prego e o prego atrai o ímã. E por qual que se arrasta? O menor, porque o maior tem muito mais atrito, ele vai estar em contato, né, com uma superfície, então a força de atrito é muito grande, ela depende da força normal, né, da massa do corpo, então é isso que acontece, gente. Tá? As forças sempre ocorrem aos pares. Esse par ação e reação tem sempre o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Tá? Essa é a característica dos par ação e reação. Essas duas forças, que sempre são duas, tá? Elas têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Os pares ação e reação nunca se anulam, pois atuam sempre em corpos diferentes. Tá? Olhem aqui este exemplo. Tá? Então eu tenho a força que eu faço no caixote e agora a força que o caixote vai fazer lá na minha mão. Ó. Certo? Então aqui eu empurrando o caixote e aqui essa força que vem para cá é o caixote empurrando a minha mão. Eu faço uma força no caixote e a caixa faz uma força na minha mão. Então elas atuam em corpos diferentes. A força que eu faço atua no caixote. A força que o caixote faz atua na minha mão. Então elas não se anulam. Se elas se anulassem, não ia existir movimento, pessoal. Quando tu caminha, tu faz uma força no solo e o solo te empurra para frente. Se essas duas forças anulassem, tu não ia sair do lugar. Então, se isso não fosse verdade, se os pares da aceleração se anulassem, não existiria o movimento, simplesmente. A gente sabe que o movimento aí ele existe. As forças são grandezas vetoriais, tá? Mesmo módulo em cima, tem sempre o mesmo módulo, direção e sentido. Isso é característica de um vetor.
Então aqui está a representação do vetor, tá, pessoal? Está a representação do vetor aqui, ó. Esse é um vetor, certo? Então, a representação matemática de um vetor é uma semi-reta orientada, né? E nesse caso aqui eu dei o valor dessa, é uma força, porque é Newton, né? Eu dei o valor dela. O valor da força, o valor do vetor é o seu módulo. A direção é o corpo, é a reta aqui, tá, pessoal? Essa reta aqui é uma reta horizontal. Então, qual é a direção? Horizontal. E o sentido, gente, o sentido vem de seta. Seta, sentido vem de seta, seta, sentido. E para onde a seta aponta é o sentido. Então, nesse caso, é para a direita. Muitos confundem. Então, para não confundir, lembre que sentido é seta, vem de seta. Para onde a seta está virada é o sentido desse vetor. Tá? Podemos fazer um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Esse vetor é um vetor vertical para cima, ó, a seta. Certo? E quando o vetor está inclinado, nós precisamos conhecer o ângulo que ele faz com a horizontal ou com a vertical. Este ângulo aqui, ó. É necessário conhecer este ângulo aqui, certo? No caso, como é que eu vou descrever esse vetor aqui? Tá? Esse vetor aqui, ó. Como é que eu vou descrever ele? Então, eu vou dizer que ele é um vetor que tem um módulo, imagine que tem um módulo de 10 newtons, tá? Não escrevi, mas imagine que ele tem um módulo de 10 newtons. Qual é a direção? A direção dele vai depender deste ângulo com horizontal, 30 graus, aqui, 30 graus, 30 graus, tá? Então, o vetor é um vetor que tem um módulo de 10 newtons e a direção forma um ângulo de 30 graus com a horizontal. Essa é a direção. Ah, inclinada, mas inclinada poderia ser para cá, poderia ser para cá, poderia ser para cá. Tá? Então, esse vetor aqui, ó, quando tu tens o vetor inclinado, tá? Tem um vetor inclinado, certo, pessoal? Então, tu precisa conhecer o ângulo com a horizontal. Eu estou botando 30 graus, mas poderia ser, então, tu tem o valor do vetor, 10 newtons. Esse é o valor do vetor. Qual é o módulo? 10 newtons. Tá? O módulo é 10 newtons. Qual é a direção? Este vetor tem uma direção de 30 graus com horizontal. Só que daí tem um problema. Eu tenho um vetor para cá também que tem uma inclinação de 30 graus. Eu tenho um vetor para baixo também. Eu tenho 4 vetores que formam 30 graus com horizontal. 4 vetores. Ó. Vou pegar aqui, fazer isso aqui, isso aqui. Essa é a horizontal. Esse vetor tem 30 graus. Esse vetor aqui poderia ter 30 graus. Esse tem 30 graus e esse também tem 30 graus. Ó. Esse vetor que aponta para cá tem 30 graus com horizontal. Esse tem 30 graus. E como é que eu vou diferenciar? Esse vetor aqui, gente, ele aponta para o primeiro quadrante do meu sistema de coordenadas. Vocês estão estudando isso em matemática. Primeiro, segundo, terceiro quadrante. Esse aponta para o primeiro quadrante. Esse é o sentido. Essa seta está apontando para o primeiro quadrante. Então, quando tu tens um vetor assim, fica mais difícil. Por enquanto, nós vamos trabalhar, vou deixar para falar mais os vetores, que não são os horizontais e os verticais, quando a gente entrar em trabalho de uma força. Lá a gente vai falar de decomposição de vetores. Tá? Então, por enquanto, não é tão importante. Então, por enquanto, lembre disso. O módulo é o valor do vetor, a direção horizontal ou vertical, o sentido para a direita e para a esquerda. O sentido é para onde aponta a seta. Tá ok, pessoal? Na próxima aula, então, a gente vai entrar em soma de vetores. E essa aula, qual é a atividade? Bom, esta aula aqui, agora, encerrei essa parte aqui, vocês assistem, essa parte era a parte teórica, né? E eu vou preparar mais um videozinho com a parte para que a gente faça um cálculo, certo? Mas então, hoje a aula é assistir. A atividade hoje é assistir a aula. Tá ok, gente? Então, um bom vídeo para vocês, bom trabalho, tchau, tchau.